Você já ouviu isso? Ou você mesmo disse alguma coisa parecida? Tipo assim, tô devendo, mas estou em paz porque Deus sabe de tudo. Meu negócio faliu, mas foi a vontade de Deus. Eu não consigo pagar as minhas contas, mas eu confio no Senhor. Você já falou isso? Já ouviu isso? Tem gente que está com a vida financeira toda pipinada, toda desorganizada, cheia de dívidas, contas atrasadas, toma decisões erradas na área das finanças e ainda diz assim: Deus está no controle. Soa tão espiritual, não é verdade? Cuidado. Nem tudo que é problema, nem todos os problemas são de ordem espiritual. E nem tudo que é escassez pode ser uma prova, uma aprovação de Deus. Esse vídeo de hoje vai ser difícil porque eu vou lutar contra a espiritualização da escassez que muita gente faz. Hoje eu vou te mostrar, à luz da Bíblia, o perigo de espiritualizar aquilo que é responsabilidade humana. Se você espiritualiza o que deve corrigir, você transforma o erro em virtude e ainda manda para Deus a responsabilidade que é somente sua. Em primeiro lugar, nem tudo é um ataque espiritual contra a sua vida. Muitas vezes é pura desorganização. Tem gente que diz, é luta, é prova, o inimigo se levantou, mas na prática, foi ele que gastou sem controle, é ele que não tem um orçamento mensal, foi ele que não planejou suas ações financeiras, foi ele que tomou decisões impulsivas por emoção. Gálatas 6,7 diz assim, tudo que o homem semear, isto também ele colherá. Traduzindo, nem toda colheita ruim é um ataque do mal ou provação de Deus. Muitas vezes são as consequências das suas decisões. Se você planta a semente errada, não adianta orar e orar muito pela colheita certa. Deus abençoa, sim, mas Deus não anula os seus princípios. E isso é um fato que você deve gravar aí na sua cabeça. Em segundo lugar, romantizar a escassez, espiritualizar a escassez é um engano perigoso. Por quê? Porque existe uma ideia silenciosa no meio cristão, e eu sei do que eu estou falando, e essa ideia é a seguinte, humildade é igual pobreza, e não é. Viver sem dinheiro é ser humilde, e não é. Ter menos, ter pouca coisa, ser pobre, é ser mais espiritual, e não é. Prosperar pode ser perigoso, pode ser dependendo do seu coração. Mas isso tudo que eu falei não tem nada a ver com a Bíblia. Isso tem a ver com distorções. O que realmente a palavra de Deus diz é o seguinte, Provérbios 22:29. Viste um homem diligente em sua obra? Perante reis ele será posto. O que eu aprendo aqui? Deus valoriza a diligência, Deus valoriza o crescimento, Deus valoriza a excelência. E tem um autor chamado Roberto Navarro que diz o seguinte, a negligência financeira não é uma virtude cristã, é apenas irresponsabilidade com a embalagem religiosa. Entende? Ou seja, não é oração sem ação, é fé com prática. Eu tenho dito há muitos anos eu tenho dito o seguinte, Deus pode fazer muito com pouco, mas Deus não é obrigado a fazer o muito com aquilo que você desperdiçou, com aquilo que você não cuida, com aquilo que você não administra. Pegou? Pegou essa palavra? Pegou essa visão? É desse jeito. Caso você não tenha entendido direito, volta aí um pouquinho, assiste de novo esse vídeo para você fixar melhor esse conteúdo, para você fixar melhor esse conceito. Terceiro lugar, espiritualizar os seus erros impedirá a sua mudança. Presta atenção nisso. Quando você chama o seu erro de prova, você não vai corrigi-lo. Por exemplo, fez um negócio mal feito, aí você diz, Deus quis assim. Entrou em sociedade com gente errada, você diz, foi vontade de Deus.
Você está endividado, aí você fala assim, isso é só uma fase. Não é só uma fase. É um padrão de comportamento e nisso você está errado. Muitas vezes foi falta de análise, foi falta de estudo, muitas vezes foi falta de preparo, falta de inteligência financeira. E o pior, no caso de alianças e sociedades, a própria Bíblia nos ensina que devemos ter discernimento para poder entendermos com quem nós vamos vincular nossa vida, porque os princípios diferentes vão revelar conflitos profundos. Lembra do texto lá que fala do jugo desigual? Pois é sobre isso que aquele texto está falando. Além do mais, Provérbio 19:2 diz assim, não é bom proceder sem refletir. Proceder sem refletir é como alguém descendo uma ladeira com um carro sem freio e ainda dizendo, Deus está me guiando. Não. Deus pode até guiar, mas Deus espera que você saiba dirigir, que você saiba onde é o freio, entendeu? Em quarto lugar, por que você não pode espiritualizar a escassez? Porque Deus age no espiritual, mas espera a responsabilidade no natural. Deus age no espiritual, mas espera a responsabilidade no natural. E aqui está o equilíbrio, porque Deus abençoa, Deus direciona, Deus abre as portas, mas é você que precisa planejar, é você que precisa organizar, é você que precisa decidir corretamente. Em Provérbios 21:5 diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura. E teve um sábio cristão do passado, um filósofo cristão chamado Agostinho, que ele disse o seguinte, ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Legal, né? Então, imprime essa frase aí e coloca no seu espelho. Vai te abençoar demais. Sabe por quê que essa frase abençoa a gente? Porque a fé não substitui a sua responsabilidade. A fé orienta a sua responsabilidade. E em quinto lugar, você precisa aprender a verdade que liberta. Então, se liga aqui. Não é a espiritualidade que vai resolver sua desorganização. É disciplina guiada pelos princípios da palavra de Deus. Não é oração que paga dívida. Eu sei que você está aí daquele jeito. Não é oração que paga dívida. É mudança de comportamento. Afinal de contas, oração mais ação é igual transformação. Oração mais ação é igual transformação. Enquanto você espiritualiza os seus erros, você permanece preso neles. Deus não chamou você para viver na escassez. Ele chamou você para viver com sabedoria e abundância. Eu sei, gente, é claro que existem situações de crise, é claro que existem perdas reais, é claro que muitas vezes existem injustiças, passamos por tempos difíceis, mas, na maioria das vezes, o que nós chamamos de batalha espiritual é apenas falta de prudência, de planejamento e de responsabilidade. Escuta algo que eu vou te dizer assim, bem no pé do ouvido, e eu vou te dizer com muito amor. Pare de se justificar. Pare de espiritualizar a sua situação e comece a ajustar as coisas. Peça a Deus discernimento, sabedoria, domínio próprio. Faça uma oração com fé, creia. E junto com essa oração, sabe o que você pede? Você pede coragem. Coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado. Peça a Deus coragem para colocar os seus desejos em ordem. Peça a Deus coragem para colocar a sua alma em silêncio e para colocar a sua vida no trilho. Deus pode fazer isso porque eu sou experiência viva. Como eu sei que esse vídeo abriu os seus olhos, então se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e me responde. Você tem o costume, o mau costume, de espiritualizar a escassez? Você chama de prova espiritual aquilo que é o resultado das suas más decisões? Se acontece isso, fala comigo aqui nos comentários. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Diógenes, o seu
educador financeiro. Até o próximo vídeo.